Israel declarou guerra ao Hamas de forma oficial ontem, domingo, e prepara os próximos passos de uma ofensiva contra o Hamas. Fontes do governo americano esperam um grande ataque por terra nas próximas horas, a qualquer momento. O receio dentro do Conselho de Segurança da ONU é do conflito avançar para outros países. A reportagem é de Paulo Edson Fiore. O movimento de tropas israelenses é intenso em Sderot, uma das cidades mais próximas da faixa de Gaza e alvo de constantes foguetes do Hamas. Blindados circulam a todo instante nas principais vias e tropas estão posicionadas próximas à fronteira, num sinal de que Israel planeja ampliar a ofensiva contra os terroristas na região. Diante de mortes e de toda a destruição provocada pelos ataques do sábado, o prefeito de Sderot, Alon David, diz ser preciso entrar em Gaza para destruir o Hamas. Neste domingo, o Gabinete de Segurança do governo de Benjamin Netanyahu emitiu uma declaração oficial de guerra ao grupo islâmico. A medida permite ao primeiro-ministro decretar uma mobilização mais ampla de tropas e armas. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que a faixa de Gaza vai pagar um preço pesado que vai mudar a realidade de gerações. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, uma negociação entre Israel e o Hamas é impensável. O Hamas é um grupo terrorista, por mais que a causa palestina seja uma causa válida, os meios utilizados pelo Hamas são condenáveis, são meios terroristas. Então, negociar com terroristas, realmente, veja, você citou a Carta de Princípios do Hamas. Essa carta, ela nega a existência de Israel. Ela foi suavizada em 2017, tentando dizer que não atinge diretamente o povo judeu, mas sim a existência do Estado de Israel em áreas que são ou eram historicamente palestinas. Então, a questão aqui é negociar com o Hamas para Israel é uma coisa fora de questão. Fontes do governo americano disseram ao jornal The Washington Post que Israel planeja lançar um grande ataque terrestre na faixa de Gaza nas próximas horas. Em ligação com o primeiro-ministro israelense, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que ajuda adicional chegará aos militares israelenses e mais virá nos próximos dias. Após a reunião do Conselho de Segurança, o embaixador americano na ONU, Robert Woods, reiterou o apoio a Israel e disse que o trabalho da diplomacia é evitar que o conflito avance para outros países. A tensão aumentou ainda mais após um ataque promovido contra Israel pelo Hezbollah a partir do Líbano. O grupo declarou apoio ao Hamas e colocou armas e foguetes à disposição dos terroristas. Bom, e para fazer uma análise dessas últimas informações sobre a guerra, que entra hoje no terceiro dia, conflito entre Israel e Hamas, a gente convida o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela, que sempre nos ajuda nesses assuntos internacionais, ainda mais um desse que é tão delicado, né? Professor, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. Bom dia. Bom, professor, eu sei que o senhor esteve aqui no fim de semana nos auxiliando a entender a escalada desse conflito. Queria uma análise dessa guerra que entra agora no terceiro dia. O saldo de mortos já ultrapassa 1.200. Obviamente, por várias razões, do lado de Israel, esse volume de mortos, por enquanto, é maior. Mas já há um alerta de intensificação desse conflito, justamente quando Israel, ou o Ministério da Defesa de Israel, já iniciou um processo de evacuação, ou pelo menos anunciou, professor, que vai haver esse processo de evacuação dessas comunidades que estão na fronteira com a faixa de Gaza. Queria que o senhor desse um panorama para a gente sobre esse conflito que entra nesse terceiro dia. Como está nesse momento? Bom, primeiramente, é um ataque inédito. Israel passou por outros episódios desafiadores. Aqui lembrando que Israel existe, o país, o Estado, desde 1948, e foram vários momentos desafiadores para a continuidade propriamente da existência do país. Um em 1967, onde vários países vizinhos, vários estados se organizaram e atacaram Israel, tentando destruir o país. Isso não aconteceu. Israel saiu fortalecido
em 1967 daquele conflito, porque saiu vencedor. Em 1973 sofreu novos ataques, também de vizinhos, e saiu vencedor. A partir daquele momento que Israel se consolidou propriamente como uma potência militar, ficou muito claro que ele estava para ficar. Havia sido efetivamente construído um projeto para que o país existisse. Esses dois ataques anteriores que eu mencionei são os únicos episódios que efetivamente são maiores propriamente do que nós tivemos hoje, né, nesses últimos dias, melhor dizendo, nesses últimos 3 dias. Outros ataques terroristas foram acontecendo, maior, menor escala, né? Houve um episódio também nas Olimpíadas de Munique, onde atletas israelenses foram capturados, mas nada se compara a estes episódios dos últimos dias, tanto em volume de mortos, quanto na complexidade da operação. Houve um ingresso direto, né, de militantes do Hamas dentro do território israelense. Israelenses foram sequestrados e continuam muitos deles em cativeiro, e o número de mortes também, como você mencionou, né? Então são centenas de pessoas. Isso tudo mostra que realmente este não é um ataque terrorista como os outros que tivemos. Aqui sim, a gente tem uma modalidade numa escala muito maior, que vai trazer alterações geopolíticas na região, como as grandes guerras que eu mencionei, a última delas em 1973. Então a gente tem que ter claro o que nós temos agora, né, aqui, a partir de agora. Professor... Em relação ao número de mortos, Israel não teve ainda a sua grande resposta a esses ataques. Então nós vamos ter, infelizmente, também muitas pessoas, muitos civis dos dois lados ainda sendo vitimizados, e provavelmente já vai vir uma grande resposta de Israel a partir de hoje ou amanhã, já dentro ali dos territórios palestinos, principalmente da faixa de Gaza. Então nós vamos ter aí um volume de pessoas sendo vitimadas muito superior ao número que tivemos agora, e há uma grande chance de, em breve, o número de palestinos começar a superar, já que Israel vai vir com muita força, e o poderio militar de Israel é muito superior ao dos grupos ligados ao Hamas, ao dos guerrilheiros do Hamas. Então esse vai ser um momento onde a gente vai ter uma grande quantidade de civis sendo mortos, sendo vitimados por este conflito. Então agora, neste momento em específico, a gente tem que ter muita atenção na região. É um conflito que a ONU deve sim se debruçar, porque trata-se de um conflito internacional de grandes dimensões. Então a gente está aqui vivendo uma realidade que traz muitos mais desafios do que ataques episódicos e pontuais, conforme a gente acompanhava nos últimos anos. Sim. Professor, nós estamos em imagens ao vivo agora da faixa de Gaza. São 6 horas a mais lá do que aqui, horário de Brasília. Aqui 6h17, portanto lá 12h17. A gente consegue acompanhar até um pouquinho do áudio. Imagens ao vivo que chegam de lá agora, nitidamente para quem nos acompanha por imagens, as cenas da destruição que tendem a piorar. Professor, queria fazer uma pergunta ao senhor. Há expectativa agora, segundo a gente tem noticiado aqui, de uma incursão terrestre por parte do exército de Israel à faixa de Gaza. O que é que isso pode significar para o conflito? Já que a gente está falando de uma área urbana, densamente povoada, né? São ali 350 quilômetros quadrados e mais de 2 milhões de pessoas, ou seja, é uma área densamente povoada, urbana. O Hamas conhece cada palmo de chão da faixa de Gaza. O exército de Israel provavelmente também, mas conhece a partir de imagens de radar, de imagens de equipamentos de inteligência. Isso não significa uma vantagem para o Hamas no sentido do combate? É claro que a potência do exército israelense em algum momento vai se fazer prevalecer, mas a incursão por terra, ela não tende a favorecer o Hamas num primeiro momento, exatamente por causa dessas peculiaridades do terreno e da área ser densamente povoada, professor? Sem dúvida. Aqui, só para a gente contextualizar e eu responder melhor aí a tua pergunta, a gente tem 2 grupos envolvidos aqui.
Um é correspondente às forças armadas de um Estado, de um país constituído, e forças policiais também, que é o caso de Israel. Quando você tem forças assim constituídas e organizadas, e elas entram em embate com as de outro Estado, como a gente está tendo agora na guerra da Rússia e da Ucrânia, você tem combates diretos entre forças armadas. Os civis acabam também sendo atingidos, mas você consegue administrar melhor a situação, já que por força de acordos internacionais, guerra é só embate entre forças militares. Mas aqui qual é o problema? Como de um lado você tem as forças constituídas e de outro você não tem, você tem grupos guerrilheiros, terroristas, e dá para a gente qualificá-los assim. Muita gente não quer, mas dá sim, porque os atos que eles praticaram são de terrorismo, não são de outro gênero. Mas a gente pode até entender que os palestinos tenham seus direitos, tenham questões a apresentar, o conflito da região é complexo, mas os atos praticados são de terrorismo, são de ataque, são de violência. Então, eles são terroristas. Então, do outro lado, você tem o grupo de terroristas. Então, você não tem forças formais, constituídas militarmente do lado palestino, mais precisamente aí no Hamas. Então, qual é o problema que você tem? Você tem algo difuso, diluído. Mesmo com Israel tendo superioridade militar muito maior, até porque Israel tem as forças armadas das mais bem treinadas do mundo, então não é só uma questão regional, uma questão mundial. Israel tem um preparo para enfrentar qualquer país, inclusive em um conflito, como enfrentou nos anos anteriores, como eu mencionei. Mas veja só, eles não vão conseguir entrar no embate direto com os soldados, digamos assim, do Hamas. Eles vão ter que entrar no território, na faixa de Gaza, território palestino, e lá fazer um trabalho de busca desses grupos. Então, mesmo tendo informações de serviço de inteligência, tendo alvos preferenciais, o ponto é que esses terroristas eles se dispersam dentro de um território densamente povoado, pequeno. A faixa de Gaza é um território muito pequeno, 2 milhões de pessoas vivem naquela região, é uma região empobrecida, então existem muitas formas desse grupo se esconder e de esconder armamentos. Então fica muito desafiador para o exército israelense e as forças de segurança fazerem uma incursão dentro daquela área e que seja de forma cirúrgica para capturar somente as lideranças ou esses guerrilheiros do Hamas. Perfeito, então é muito professor. complexo uma operação militar quando você tem um cenário do outro lado desta forma. E o subproduto disso tudo é que civis palestinos que vivem na região e que não têm relação com esse conflito acabam sendo também atingidos em larga escala, porque essas operações são realizadas, como você mencionou, em uma zona urbana. Pessoas vivem lá, pessoas que não têm relação propriamente com o conflito e que tanto no fogo cruzado entre o Hamas e tropas israelenses podem ser atingidos, como até mesmo por algum erro, algum equívoco, ou porque Israel vai usar todo tipo de armamento que tiver. Então, Professor, esse é o cenário que a gente tem, que vai levar a muitos civis a morrerem e que é de difícil execução por Israel em termos de ser eficiente, em termos de atingir diretamente aqueles que atacaram o seu território nos últimos 3 dias. Professor Manuel Furriela, peço licença rapidinho. Agora 6h22. Repita. 6h22. Nós seguimos conversando com o professor Manuel Furriela. Deixa, professor, só eu contextualizar para quem está nos acompanhando pela internet ou pela TV Jovem Pan News. Nós estamos mostrando imagens em tela dividida agora, para você que está nos assistindo. Do lado direito, são imagens ao vivo, como o Colombo destacou agora há pouco, da faixa de Gaza. Do lado esquerdo, é ao contrário, gente. Do lado esquerdo são imagens. Do lado esquerdo são imagens ao vivo da faixa de Gaza, reforçando para vocês. Do lado esquerdo da tela são imagens ao vivo da faixa de Gaza. Do lado direito são imagens recuperadas desses ataques que começaram
há mais de 48 horas e mostrando um pouco da destruição que esses quase 3.000 mísseis já fizeram na região. Mísseis disparados, tanto da faixa de Gaza, direcionados para territórios israelenses, como também o contrário. A resposta dos exércitos e das tropas israelenses, tanto como a defesa aérea para interceptar esses mísseis, como também enviando esses mísseis para atingir áreas da Palestina. A gente tem na faixa de Gaza a maior concentração desses ataques em algumas regiões próximas a essa divisa com a faixa de Gaza com Israel. Já são mais de 1.200 mortos, 700 em Israel e quase 500 na faixa de Gaza. E na Cisjordânia, que também é um território de conflito, não nessa guerra em si, nesse episódio da guerra em si, mas historicamente é uma área que é gerida em boa parte pela autoridade palestina, mas que a presença de assentamentos israelenses é muito intensa. Nessa área, inclusive, há alguns registros de conflitos. 7 pessoas já morreram, mas essa guerra, por enquanto, está concentrada nessa região da faixa de Gaza e territórios de Israel próximos a essa região. Muito bem, o porta-voz do Exército de Israel declarou hoje de madrugada, no nosso horário aqui, já amanhã lá em Israel, lembrando que eles estão 6 horas adiante da gente aqui, que eles estão lutando contra terroristas ao redor da faixa de Gaza, do lado de dentro do país. E acham que terão o controle total da região até o final do dia de hoje. Ainda estamos lutando ao redor de Gaza, ainda temos guerreiros lutando contra terrorista. Há pelo menos 6 locais de combates ativos nesse momento. Lembrando que nós estamos mostrando uma imagem ao vivo, essa imagem onde está a dia, e aquela imagem com as explosões são imagens recuperadas do final de semana, para que você tenha uma ideia da potência, da gravidade daquilo que aconteceu. O exército israelense segue enviando tropas para a faixa de Gaza, ali no sul de Israel, para remover civis na medida do possível, tentar tirar civis das colônias israelenses instaladas ali no limite, na fronteira com a faixa de Gaza, para que o menor número de civis israelenses seja ferido a partir do momento em que se iniciar essa ofensiva por terra, que é esperada com muita ansiedade, porque há uma característica específica. O exército israelense é o mais potente do Oriente Médio, é o mais potente da região. Portanto, natural que os ataques acontecessem especialmente pelo ar, oferecendo assim menos risco aos israelenses, porém com uma capacidade menor de atingir alvos determinados, específicos no solo. A incursão por terra tende a ser mais violenta e mais sangrenta, inclusive pior para o exército israelense, dada as especificidades da área às quais eu me referi agora há pouquinho. A área urbana, o Hamas conhece cada palmo daquele chão. 6 horas